amores! Olá, ninhos! Tudo bom? Como estamos, primeiro ano? Tudo certo por aí, galera? Tudo tranquilinho? E aí? Só nos joinhas no YouTube? Ela tá que tá na blogueirice, se é que existe essa palavra, né? Ah, se não existe, a gente acabou de inventar. Então, galera, nós já estamos nos aproximando do final do nosso bloco, do nosso módulo. Poxa vida! A gente espera grandemente que vocês estejam acompanhando, que vocês estejam interagindo bem, que vocês estejam evoluindo e percebendo essa evolução que vocês estão conseguindo fazer. Até porque a gente ainda vai ter uma aula falando sobre esse processo, na verdade, de aprendizagem para falar com vocês, já que é a mudança ali para o segundo, para o terceiro ano e a prova do Enem, é claro. Mas nós estamos muito felizes e somos muito gratas por vocês existirem, por vocês assistirem nossas aulas, por vocês interagirem conosco e sempre estarem aí dispostos e fazendo tudo que a gente pede. Olha, e até melhor. Bem melhor, né? Então. Porque eles são bons. São mega. E aí, galera, vamos para nossas habilidades de hoje? Vamos lá. Habilidade 1. Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando textos com textos mediante a natureza, função, organização, estrutura de acordo com as condições de produção, recepção, intenção, época, local, interlocutores, participantes da criação, propagação de ideias e escolhas tecnologias disponíveis. Ufa, de novo! A habilidade número 2, utilizar as estratégias verbais e não verbais para compensar as falhas, favorecer a efetiva comunicação e alcançar o efeito pretendido em situações de produção e leitura. En la clase de hoje, nós vamos ver o futuro simples, ou ainda futuro imperfeito. Então, é a primeira parte do futuro que nós vamos ver nesta aula. Nossa aula tem só 2 temas hoje: o futuro e a nossa viagenzinha para a Venezuela, não tão distante daqui, bem próxima de nós. Simbora então? Vamos lá então, galera. Quem é esse verbo, né? Quem é esse modo, esse tempo? Vocês podem pensar em tempo. Assim como na língua portuguesa, nós vamos ter lá presente, passado e futuro. Na língua portuguesa, nós vamos ter ali a questão do futuro do presente e o futuro do passado. Na língua espanhola, nós temos o futuro simple, que é muito próximo, mas ao mesmo tempo não tão próximo. Mas antes de a gente iniciar falando logo do futuro, vamos só relembrar que isso é muito importante, por isso que a gente bate muito na tecla com vocês. A gente precisa falar de novo o que são os verbos regulares, para que vocês não confundam. Justamente. Os verbos regulares são aqueles que obedecem àquela regra de conjugação, que eles vão ter aquelas terminações iguais do início ao fim, para qualquer verbo que seja regular. Eles são divididos em 3 conjugações. Verbos de primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR, verbos de segunda conjugação, que são os verbos terminados em ER, e verbos de terceira conjugação, que são os verbos terminados em IR. Professora, por que você está falando isso de novo? Para fixar na mente de vocês e que quando a gente chega agora no futuro, vocês possam já conseguir identificar o que é um verbo regular e o que não é um verbo regular, tá bom? E aí fica mais fácil, não é? Porque quando você se remete a esse conteúdo de regularidade, você vai lembrar. Como nós já temos falado em todas as aulas que falamos dos verbos regulares, são aqueles que vão seguir a mesma conjugação. E vocês vão entender já, quando a gente se aprofundar no futuro, por que nós falamos de regularidade novamente. Isso. E aí a gente sempre lembrando que antes das desinências, que são as terminações, nós precisamos identificar o quê? O radical do meu verbo. Por exemplo, amar
você tira o finalzinho e vai ficar só o radical do verbo, que é o am. E assim sucessivamente. Para os verbos regulares, você tira a terminação e tirando ela vai ficar o seu radical. Isso. Certo? Então, simbora agora sim para os nossos futuro. Gente, quando nós falamos do futuro, o que nós temos que lembrar? O futuro simples, ou o modo, ou tempo futuro, ele vai se remeter da seguinte forma. Ele vai indicar ações relacionadas com algo que ainda não foi feito. Assim como o passado, que nós temos dito, que uma ação acabada de acabar é passado. Uma ação que vai começar é futuro. Pode ser daqui a 1 milésimo de segundo e pode ser daqui a 1000 anos. Já é futuro. Então, o legal, porque o tempo futuro, ele é o mais fácil. Ele é o mais simples, literalmente. Não tem como confundir ele com presente, nem com passado. Nem no português, nem no espanhol. Olha a parte boa disso tudo. Então, quando você estiver aí estudando, não é? Fazendo a tabelinha, procurando, você vai lembrar o seguinte, que o futuro, uma ação que ainda não aconteceu, que ela vai acontecer. Seja esse futuro distante ou seja um futuro próximo. Futuro, é o que vai acontecer ainda. E lembrem-se que vocês vão poder fazer a utilização dos marcadores temporais. Sempre. Sempre. Todas as vezes que você for utilizar e for identificar um verbo, os marcadores temporais vão ajudar muito a identificar se ele é presente, passado ou futuro. Justamente, porque indica se é um futuro muito próximo ou se é um futuro mais distante. Vai depender do contexto. Se ele diz amanhã, a gente sabe que é o futuro próximo. Se diz daqui a 10 anos, já é um futuro um pouco mais distante. Justamente. Então, vamos lá? Vamos ver como é a conjugação desse nosso futuro. Então, nós trouxemos aqui os verbos terminados em AR. Ele vai ter a seguinte terminação: o, as, a, amos, as, an. Vamos conjugar o nosso verbo educar. Como é que fica? Yo educo, tu educas, ele educa, nosotros educamos, vosotros educais e ellos educam. Os verbos terminados em ER. O, es, e, hemos, eis, en. Eu como, tu comes, ele come, nosotros comemos, vosotros comeis, ellos comem. Quando a gente chega para o IR, a gente vai dizer, professora, mas não é normalmente os dois, o R é igual ao IR? Não, nem sempre, não em todos os casos. No caso aqui, ele vai iniciar igual, o, es, e quando chega no plural, ele coloca imos e is, e termina de novo com em. E aí vocês podem estar se perguntando o seguinte, mas a professora Tainá está conjugando o verbo no presente. Gente, ela está conjugando o verbo no presente, mas eu vou explicar por quê. Para que vocês possam observar e relembrar que no presente ele vai diferenciar aí as suas terminações. Quando chegar no futuro, ele tem as 3 terminações iguais. Vai ser conjugado na primeira, na segunda e na terceira conjugação. Então, vamos dar uma olhadinha no nosso quadro. Olhem aí. Por que ele vai indicar dessa forma? Eu tenho que lembrar, não tem como eu pensar... Deu um tilt na minha cabeça aqui, agora eu tô já voltando ao normal. Mas não tem como eu pensar no futuro, na construção do futuro lá, das terminações, porque são iguais, sem pensar no presente, sem pensar nas terminações de presente. Então, quando vocês estiverem estudando, vocês podem ir lá e olhar as terminações do presente para se remeter ao futuro. Mas não tem nada a ver, são 2 tempos diferentes. São tempos diferentes. Mas como a ação é muito próxima, porque o presente é o agora e o futuro pode ser daqui a pouco, você pode relacionar
com o contexto e também se remeter lá quando você utiliza as perífrases verbais, por exemplo, de futuro. Por isso que a gente conjuga o verbo, primeiramente fazendo essa lembrança, tendo esse lembrete de presente, para depois vir diretamente para o futuro. Vamos lá para os nossos exemplos. O que o futuro indica, como nós já havíamos dito? Uma ação que acontecerá num período de tempo posterior ao presente, ou seja, caracteriza-se por uma previsão de plano que pode ou não ser realizado. O futuro, ele desempenha a função de imperativo. Ah, como assim? Qual é o modo imperativo? Eu costumo dizer que é o modo mãe, que é o modo das ordens, que vocês não podem esquecer. Quem gosta de dar ordens? As mães. Elas amam dar ordens, mas elas também gostam de pedir, de expressar desejos e coisas do tipo. Então, quando você pensar lá no futuro, ele é tão simples que a gente pensa assim, para que elas estão dando essa viagem toda, passeando lá pelo presente, no modo imperativo? Porque você vai se lembrar que o futuro, ele pode indicar uma ordem, um desejo e ainda uma probabilidade que você vai casar ou o modo imperativo, que é o modo das ordens, dos desejos, ou você vai casar, dependendo da situação, no subjuntivo, que é o modo das possibilidades, o modo adolescente. Então vamos lá para os nossos exemplos agora. Então, Saldremos de la crisis a la velocidades diferentes. Sairemos da crise em velocidades diferentes. Então nós temos aqui o saldremos, que é nosso futuro. E no caso, aí eu tenho um verbo irregular, que é o verbo sair, né? E na língua portuguesa, a mesma situação. Então, aí ele está só desempenhando o papel de futuro, simples, uma ação que ainda vai acontecer. No segundo exemplo, vocês vão ver ele desempenhando a função de imperativo. Me chamarás mañana. Telefonarás para mim amanhã. É uma ordem, de forma indireta, é uma ordem. Porque lá no modo imperativo, quando vocês forem estudar, mas vocês já estudaram no português, vocês vão lembrar o seguinte, ninguém dá ordem a si mesmo, só de vez em quando, não é, Tainá, que a gente dá ordem a si próprio? Só quando a gente é professor, que acaba se dando ordem quando está ali sozinho. Isso, mas do contrário, a gente dá ordem para uma segunda ou para uma terceira pessoa. Então, o futuro pode indicar, desempenhar a função de imperativo. Você pode dar uma ordem, pode expressar um desejo, uma probabilidade. E olha aqui o nosso falso cognato aqui, o verbo chamar, que não é chamar, é telefonar. E é uma ação de futuro, é uma ordem, né? Chamarás mañana. E olha o marcador temporal, que a gente iniciou a aula falando sobre ele. Então, o futuro ainda pode expressar uma probabilidade, uma possibilidade, né? E para que queiram criar vida artificial? E para que quererão criar vida artificial? O verbo querer, que também é irregular na língua portuguesa. Se vocês prestarem atenção, a maioria dos verbos que são irregulares na língua portuguesa também vão ser na língua espanhola. Vão ter ali o mesmo sentido, o mesmo contexto. Por quê? Aquela mesma conversa que a gente vem falando desde a primeira aula. Língua espanhola, língua portuguesa, derivam do mesmo tronco linguístico latino, não é? Todo mundo vem do latim como língua vulgar. Certinho? Vamos lá na tabela. Olha que interessante aí. Olha só, como é muitíssimo fácil. Você não vai precisar decorar primeira, segunda e terceira conjugação. Não. Você só vai precisar saber que para todos os regulares terminam assim. E, as, a, emos, eis, an.
Olha aí quando você faz a referência com o presente. Lembra quando a professora Tainá mostrou e conjugou com vocês o verbo no presente? Vocês viram lá que no presente do indicativo, lembrem-se que nós estamos falando do modo indicativo, que é o modo de afirmações e negações, de forma positiva ou negativa. Quando nós vimos lá, eu tenho uma forma para a primeira conjugação, eu tenho uma forma para a segunda e uma forma para a terceira conjugação. Quando a gente chega aqui no futuro do indicativo, eu tenho as mesmas desinências verbais para as 3 conjugações. E outra coisa muito mais legal ainda, eu não preciso no futuro do indicativo tirar a raiz do verbo. Eu vou pegar o verbo no infinitivo e vou acrescentar as terminações. Isso mesmo. Não vou precisar tirar nada, só acrescentar. Por isso que a gente pode pensar, na verdade, por isso que a gente pode pensar, não disfarça, gente. Por isso que a gramática afirma o seguinte: quando o verbo está no futuro, ele pode exercer o papel de imperativo, de possibilidade, de probabilidade. Porque como o verbo vem aqui no infinitivo, na sua forma nominal, a gente acrescenta somente a desinência, então o contexto vai determinar se nós estamos falando de uma ordem, de um desejo, de uma possibilidade, de uma ação que vai acontecer daqui a 1 minuto ou daqui a 10 anos. Então vamos lá conjugar os nossos verbos? Cantar, como é que fica? Yo cantaré, olha aí, só acrescentou. Tu cantarás, él cantará, nós outros cantaremos, vosotros cantareis, ellos cantarão. Ficou muito mais fácil, não ficou, galera? Muito mais simples. E aí a gente vai para o R, só para mostrar para vocês que é a mesma terminação. Yo comeré, tu comerás, él comerá, nós outros comeremos, vosotros comereis, ellos comerão. E o terminado em R, também com a mesma desinência. Yo viviré, tu vivirás, él vivirá, nós outros viviremos, vosotros vivireis, ellos vivirão. Professor, será que vai ser com qualquer verbo mesmo? Então vamos ver aqui o verbo Amar. amar. Olha aí, eu acho que a professora aí está apaixonada. Ah. Yo amaré, tu amarás. Conjuguem comigo, vão aí, juntinho comigo. Ele amará, nós outros amaremos, vós outros amareis, ellos amarão. Vamos ver outro verbo. Vamos ver o verbo Partir. Alguém falou para mim dormir. Olha Eu aí. ouvi alguém aí em casa falando dormir. Olha, estou ligadinha com vocês, hein? Então vamos dormir. É IR. Então, yo dormiré, tu dormirás, ele dormirá, nós outros dormiremos, vosotros dormireis, ellos dormirão. E qual é o que a professora Ila falou? Beber. Beber. Yo beberé, tu beberás, él beberá, nós outros beberemos, vosotros bebereis, ellos beberão. Simples, né? Muito fácil. Simples, muito fácil, muito tranquilo. Não tem nem o que sofrer. É, mas eu vou dizer para vocês que na próxima aula vocês vão ver que tem uma parte que a gente sofre. É, mas não vamos deixar Não vamos fazer esse drama ainda com o futuro. suspense com eles, não. Mas vamos lá. E alguns exemplos? Vamos ver alguns exemplos. Habré hecho toda la tarea. Habré hecho toda la tarea. Será que eu fiz toda a tarefa? E o que eu quero dizer aí? Um futuro muito próximo, um futuro mais distante? O que eu tenho aí? O que vocês acham? E qual é o verbo? Bem próximo. Bem próximo. Como é que demarca? Justamente, é assim que demarca.
A gente pode usar o espanhol ou o futuro como algo incerto? O que vocês pensam aí? Pode. Podemos, não podemos? Uhum. E Claro. quando que nós podemos utilizar, por exemplo? O que vamos fazer esta noite? O que será? O que será? Eu não sei, mas gostaria de saber. A gente não sabe muito o que a gente vai fazer. E aí a gente pode colocar lá que haremos esta noite, que vai ter o mesmo contexto. Isso, vocês têm que lembrar o seguinte, nós estamos falando sempre do modo indicativo, que é o modo das afirmações e das negações. Então, quando chegar, não agora, mas daqui a pouco no segundo ano, nós vamos falar do modo subjuntivo e lá no terceiro ano nós vamos falar do modo imperativo. Mas como nós temos dito nas nossas aulas, primeiro ano, a gente não pode pensar só no agora, a gente tem que pensar no depois também, que é a prova do Enem. Quando vocês chegarem lá, na prova do Enem, nas provas de vestibulares, de concurso, vocês vão ter que se atentar a esse contexto de que o futuro é incerto, a gente não tem uma certeza, não é? E Ninguém tem, né? A certeza do ninguém futuro. tem. Não dá nem pra gente Nem contar, português, nem né? espanhol, nem inglês. Qualquer qualquer língua. Então, assim, nós vamos poder utilizá-lo para expressar incerteza ou incredulidade, que aí a gente mistura lá a questão do verbo no presente e o verbo no futuro, a conjugação dos dois. Nós podemos expressar a vontade imperativa, que é o verbo no imperativo, como nós vimos. Na verdade, não é o modo imperativo, mas é a ideia que o imperativo passa. Olha lá aquela palavrinha que eu tanto gosto, né? O bendito contexto. Tá aí de novo. Nós podemos utilizar para expressar dúvidas sobre algo que não sabemos ou não conhecemos. Justamente essa questão de que no futuro a gente tem inúmeras possibilidades. E ele é tão simples, porque nós usamos as mesmas terminações nas três conjugações, que parece que não tem muito o que... não tenho nem o que estudar. É só eu aprender as desinências e tá bom. Não é, não. Calma lá que vocês vão ver que não é. Eu tenho que saber como ele funciona e de que forma ele funciona. Por quê? Na língua espanhola, a gente usa um termo chamado seguramente, que quando se traduz para o português, quer dizer com certeza. Seguramente. Isso. Quando se traduz para o português, a gente tem lá com certeza. E vocês vão ouvir bastante, para quem já está ouvindo aí as músicas, assistindo os filmes, as séries, e eles utilizam nos três tempos, no presente, no passado e no futuro. Aí vocês devem pensar, esse povo não deve ser muito bom da cabeça, porque com certeza para tudo, justamente. Quem vai determinar o uso dele, como está sendo utilizado, é o contexto. Sempre. O contexto, na verdade, galera, o contexto ele é o que fecha. Isso. Ele é o que vai te explicar, ele é o que vai te abrir a ideia, é o que vai te clarear em tudo dentro da interpretação. E como nós temos dito, vocês podem pensar assim, mas a gente vai fazer tradução. Não vamos. Vamos estudar gramática. Também não vamos. Vamos misturar a gramática e a tradução dentro do texto. Por isso que a gente fala tanto do que tem por trás do verbo. Lembra quando nós começamos as nossas aulas sobre o verbo? Vocês poderiam até pensar assim, que difícil, que complicado, lá vou eu ter que decorar tabelas e mais tabelas de verbo. Não basta de português, não basta de inglês, agora tem que aprender espanhol também. Tenho que decorar a tabela em espanhol. Não precisa, não precisa. Por isso que a gente vem batendo na mesma tecla que vocês não precisam decorar a tabela de verbos. Mas vocês precisam entender quais são as funções que o verbo tem dentro do tempo e do modo. Que aí vai ser muito fácil para você identificar através do contexto. Justamente. Principalmente pelos marcadores temporais. Presente, passado e futuro. Vocês viram, nós já vimos, na verdade, nas últimas aulas, falamos dos três tempos verbais, dentro do modo indicativo, que é o modo de certezas e negações.
Então, quando vocês ouvirem lá a expressão seguramente, quer dizer com certeza. Mas, quando tiver auxiliado lá dentro com o verbo no futuro, indica uma ação não ocorrida. Pode ser daqui a pouquinho e pode ser daqui a 10 mil anos. Lembrem-se disso. Vamos ver lá mais alguns exemplos. Simbora. ¿Quién estará al mando del equipo de fútbol de la escuela? E aí? Quem que estará dominando, comandando a equipe de futebol da escola? Nós não temos uma certeza. Olha aí. Ou estará? Ou Quem? E nós temos o auxílio aí do verbo, do pronome interrogativo, que também cria essa possibilidade. Vocês podem se habituar a observar os determinantes. Quem são os determinantes? São aquelas classes de palavras que vão nos acompanhando, seja substantivo, adjetivo, o próprio artigo, o pronome, são os determinantes. Então, quando você estiver analisando lá o seu texto e você não tiver a professora Tainá para ler, nem para traduzir, você vai observar o contexto dos determinantes. Próximo exemplo. Creo que hablaré con su madre acerca de los sucesos ocurridos en clase. Olha aqui, o hablaré, creio, eu acredito que eu vou falar com a sua mãe sobre os sucessos ocorridos na aula. E aí, possibilidade. E ao mesmo tempo, se a gente for traduzir de forma bem literal, tem um pouquinho de desejo ali, não tem? De uma possibilidade, de um desejo, eu creio. E aí a gente volta na fala anterior de que no futuro nós temos que nos atentar bastante ao contexto, porque eu não preciso decorar a tabela, sei que as desinências vão servir para as 3 conjugações dos regulares, dos verbos regulares, claro, né? Como a gente sempre fala. Mas vocês vão saber ainda dos verbos irregulares. Os verbos irregulares, eles vão chegar para a alegria e felicidade geral da nação. Ou não. Ou não, né? Então, vamos lá. Então, agora nós vamos fazer uma viagem à Venezuela. Então, vamos rodar nossa vinheta primeiro. E aí, gente? Nossa, eu estou me sentindo tão bem aqui na praia. Na beira da praia, gente. O país vizinho do Brasil. Parece até que a gente está no Caribe, né? É. Mas na Venezuela tem praias tão lindas e tão magníficas e claras, com um mar tão claro, igual no Caribe, sabia? Olha, dizem que eles estão ali pertinho. Dizem, né? Não, eles estão bem próximos do Caribe. Dizem que a Venezuela é, na verdade, o Caribe aqui da América. É o nosso Caribe. É o nosso Caribe, né? Porque, como nós somos brasileiros, moramos muito perto, fazemos fronteira, podemos ir lá de vez em quando passear. Podíamos, né? Devido a questão políticas. Infelizmente, hoje a Venezuela passa por algumas situações que vocês que são bons estudantes de história devem conhecer muito bem. Não só como estudantes de história, acompanham os telejornais também. É verdade. Mas vamos falar das belezas. De coisas boas da Venezuela. De coisas muito boas da Venezuela. Então vamos ver no nosso slide. Vocês sabiam
que a Venezuela, ela é considerada a pequena Veneza. Então corta para cá de novo. Vamos ver a professora Aila falando, né? Olha né, lá. Thalita? Vocês sabiam que ela é considerada a pequena Veneza? E aí vocês podem pensar, a Veneza, mas ela fica aqui? Não, ela fica mais ali. Na Itália. É. Aí vocês já viram aqueles filmes românticos que eles passeiam lá naquele rio belíssimo? Pois é, aqui na Venezuela, eles têm uma arquitetura muito próxima com eles, com os europeus lá. E aí, por isso, e o significado de Venezuela é pequena Veneza. Olha que interessante. Olha só, Veneza, Venezuela. Olha. É Venezazinha. Isso. Porque o ela, em espanhol, ele vai indicar diminuição, diminutivo. Que é um prefixo ou um sufixo. Sufixo. Prefixo não, um sufixo. Então, olha que interessante. Lá tem isso. E vou contar uma história. Lá vou eu com as minhas lendas, né? Vocês sabem que acho que eu tinha que ter sido professora de história também, porque eu gosto achando. eu gosto das histórias. Conta-se. Lembra quando nós falamos lá da história do rei da Castilha com a rainha da Espanha, que tiveram um romance? Eu lembro. Lembra disso, Tainá? Lembro. Teve um romance parecido com esse lá na Venezuela também. Contam os venezuelanos, porque isso é uma história popular, de que, na verdade, ele se apaixonou, um venezuelano se apaixonou por uma brasileira. Olha, por isso que eles têm esse amor incondicional pelo Brasil. E ali a gente tem até a questão do... Agora, devido à crise política que se instalou lá, muitos imigrantes vieram para o Brasil. E aqui em Rondônia, no Amapá e Boa Vista e Manaus, que tem recebido o maior número de venezuelanos. E eles são bem mais recebidos, diga-se de passagem, em Rondônia. Eles são bem recebidos. E a gente tem percebido no contato ali no cotidiano que eles são muito receptivos com relação à língua, não é? E tem uma curiosidade em relação ao espanhol falado por eles. Eles se intitulam como o melhor espanhol. Olha a novidade. Olha aí. Um país dizendo que o castelhano deles é melhor. Dizem que segundo eles, conversando aí com alguns venezuelanos, eles não falam gírias, não falam expressões idiomáticas, diz que eles falam um espanhol puro e limpo. E aí vocês vão entender por que hoje a gente trouxe pouca expressão e mais história. Mas vamos ver mais um pouquinho sobre a história? Vamos ver aqui no nosso slide. O Simão Bolívar foi o libertador da Venezuela, Colômbia, Panamá, Equador e Peru, e apoiador da independência da Bolívia. Nasceu em Caracas, atualmente seus restos mortais estão em um mausoléu na capital venezuelana. A gente acha, quando a gente fala lá de Simão Bolívar, a gente já vai achando que ele é só da Bolívia, que é por isso que é o nome da Bolívia. E na verdade não, ele foi lá ajudar a libertar a Venezuela, Colômbia, Panamá, Equador e Peru. E ele também fez parte ali de toda aquela ação em prol das Américas. Isso. Em prol das Américas. Então, hoje a gente tem até o Dia das Américas, que é em 14 de abril. E conta até que eles queriam chegar aqui no Brasil, né? Uhum. Que eles queriam chegar aqui no Brasil, que ele queria chegar até a descobrir o Brasil, ou fazer a independência. Tem aí. Libertar o Brasil. Libertar o Brasil, segundo eles. A maior queda d'água do mundo está onde? Na Venezuela. E como se chama? Salto Ángel. Olha aí. E quem assistiu o filme Up, Altas Aventuras, viu que ele foi inspirado nessa cachoeira, vamos colocar assim, não é? É uma cachoeira, na verdade. É uma cachoeira. Que é uma grande queda d'água. Justamente. Que é o Salto do Anjo. Olha, dizem que é muito bonito. Se quiser visitá-la, um tour lá dura 3 dias e custa na faixa de $200. Caríssimo, né? Mais de R$ 1.200. Olha lá.
incluindo traslado em avião, hospedagem e comida. Mas, mesmo assim, ainda chega a ser caro. O local onde mais caem raios no mundo fica na Venezuela, sobre o lago Maracaibo. Este fenômeno se chama relâmpagos de Catatumbo. Durante a temporada de chuvas, chegam a cair mais de mais de 100 raios por hora. É muita coisa, né? E a gente ainda tem a ideia de que o Brasil é o único país com um estado chamado Amazonas. Lei do engano, meu povo. O Peru e a Venezuela, por terem... Nós já até falamos nas nossas aulas, né? Do Peru, por terem ali a sua parte na Amazônia, que é a Amazônia venezuelana, a Amazônia peruana e a Amazônia brasileira, eles também têm estados com esse nome, de Amazonas. E fazem fronteira com o nosso país. É verdade. Então vamos lá para as pouquíssimas expressões que nós temos da Venezuela. Isso mesmo. Estar arrecho ou estar arrecha é estar enfadado ou estar enfadada. Com alguém, por algo. E aí a gente tem até ali que lá na Colômbia eles usam mas com também outro sentido. Com outro sentido. Então, é estar enfadado, cansado, chateado. Estar arrecho. Isso. Estar cansado. Estar cansado. Acabou a gente grifando ali sem querer o estar enfadado. Isso mesmo. Echar-se um palo. Beber, encher ali o pote. E aí pode ser de várias situações. Por quê? É uma expressão que foi utilizada na época da escravidão, em que os espanhóis se negavam a pagar os escravos com a moeda, com dinheiro, né? E, em lugar disso, davam comida e bebida. Então, alguns escravos passaram a utilizar a comida e até fazer a troca pelo próprio álcool. Então, aí surgiu a expressão mete unos palos. Porque eles usavam, ao invés da moeda, eles faziam umas moedas de madeira. Sim, sim. Por isso que é palos. Então, por fazer a moeda de madeira, eu me enchi de madeira. Isso. E, na verdade, não foi de madeira, ele trocou por álcool e aí ele encheu a cara. Justamente. Echarle pichón. Seria colocar empenho, esforçar-se em algo que você está fazendo. Se dedicar. Isso. Echarle los peros a alguien. Flertar. Paquerar. Que também, olha só outro jeito de falar paquerar em espanhol. Coquetear. Justamente. Bem simples, né? E um falso cognato aqui. Que é ligar. A llorar pal vale. Quase temos dito que é o que ali? Um amigo. Ela vai ser direcionada geralmente para uma pessoa que você dá conselhos. Mas que essa pessoa não seguiu o seu conselho. Seus conselhos. Seria mais ou menos assim, eu te avisei, mas você não quis me ouvir. É nesse contexto. Tô te falando, você não quis. Tô te falando e você não quis. Normalmente as mulheres falam pros maridos, né? Ou as meninas pros seus namorados. Isso. Eu não te falei que ia dar errado? Eu te disse. E é tudo que um homem não gosta de ouvir. Eu te disse. E aí vocês podem até lembrar, quando nós falávamos ali das expressões idiomáticas, que não tem uma tradução literal para as palavras, nem para as expressões, até mesmo essas expressões aí que são próprias da Venezuela, são bem diferentes. E aí, quando a gente estava pesquisando, a gente chegou à conclusão que é por isso que eles dizem que eles falam o melhor espanhol. Eles evitam falar expressões. Então, vamos dar uma olhadinha nas nossas referências bibliográficas. Isso. Então, a gente tem ali 22 fatos interessantes sobre a Venezuela. Tem o link lá para vocês. E dentro desses 22 fatos, você pode encontrar essas 5 expressões. Certinho? Nos vemos daqui a pouco, meus amores. Já, na nossa revisão. Tchau, tchau.